Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu quero continuar esse trabalho a partir desta mesma imagem. Ela está como capa só, mas eu quero falar mais alguns motivos, alguns fatos, mostrar alguns fatos, alguma imagem, algum texto que eu fiz aqui, elaborei nesse outro vídeo, porque eu achei que ia ficar muito longo aquele outro vídeo, então eu reparti no meio e daí gravei esse outro aqui para dar continuidade no primeiro. Entende? Quero mostrar apenas mais algumas imagens e para que vocês possam, aquele que ainda tem dúvida, possam talvez se convencer, né? E também buscar estudar mais a fundo, porque aqui apenas alguns exemplos só, muito poucos exemplos, tem muito dentro da Bíblia, tem na internet milhões de motivos para ter certeza absoluta, não é para crer não, é para ter certeza absoluta de que, e fato, de que realmente nós estamos vivendo o oitavo reino, né? Entrando já praticamente dentro já do Império Califado. As coisas estão se configurando e estão acontecendo exatamente como estava escrito na Bíblia. Eu creio que muita coisa aconteceu e que muitas pessoas acham que ainda vai acontecer no futuro. Mas já aconteceu, irmão. Não vamos se enganar. Já aconteceu muita coisa e o povo está dormindo. O povo está totalmente dormindo, não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Porque eles veem da perspectiva só religiosa e espiritual. E não. É política e religiosa. A política nasce da dissensão, da divisão da religião. E aí começam os conflitos sociais, né, os problemas. Nós sabemos que a Bíblia é um livro espiritual, mas ela é a história do futuro. Tudo que está escrito na Bíblia literalmente vai acontecendo. As coisas que estão acontecendo no mundo é o que a Bíblia fala que ia acontecer e vai acontecer, entende? Senão Deus seria injusto não falar. A palavra diz que Deus, antes de acontecer as coisas, Ele conta tudo ao seu servo, né, ao seu povo. Então, Ele revela ao seu povo. Então, Deus já revelou antecipadamente, desde o início, tudo que ia acontecer no mundo. E não adianta a gente criando fantasias, imaginando coisas, entende? É literalmente o que está escrito. Para isso foi escrita a palavra de Deus. Entende? Então, irmãos, prestem bem atenção. Desculpe aí o meu tom. Eu acho que eu até agi de forma meio aparentemente com um tom meio arrogância, mas não é, irmão. É que eu me empolgo querendo explicar as coisas, tá? Me perdoe se acaso esse meu tom passou de uma maneira não agradável, tá? Então me perdoe, irmão, mas a realidade é essa, tá? Bom, irmãos, aqui então está uma imagem muito importante, né? Nós vamos ver que tem os amuletos aqui, e aqui mostra que os amuletos encontrados por arqueólogos, usados pelos pagãos adoradores do Deus Sol. Então a gente entende que a Igreja Católica realmente elas usam esses objetos, né, esses utensílios, na missa, no seu trabalho, e a gente sabe qualquer um sabe que a Igreja Católica é uma religião pagã, né? Não adianta a gente dizer que não é, porque eu frequentei a Igreja Católica há muito tempo, há muitos anos. Então, é uma igreja, infelizmente, é uma igreja pagã. E a instituição em si, ela é pagã, né? Vamos dizer assim. Não estou dizendo que as pessoas são pagãs todas, né? Nem todos são, mas a instituição, ela é pagã. Então, está aqui os amuletos, né? Como vocês podem ver, mostrando, e você vai observar que tem esses amuletos aqui, por exemplo, todos eles, eu não sei de que época é esse amuleto, porque eu não fui pesquisar isso, mas eu sei que ele representa, dois deles, pelo menos representa a Babilônia, né? Não tem nada a ver daí com o Império Romano também, né? Mas para dizer que todos os paganismos do mundo participaram do mesmo paganismo, dos mesmos personagens, desde o primeiro império, desde o Egito até o último agora, que a gente conhece, vai saber que é o Islã, né? Que está se configurando já a nível mundial. Isso é só observar as notícias que você já vê que está configurando, está tudo caminhando para esse império, né? A gente começa a olhar isso a partir da Turquia, né? Então, vocês começam a ver isso daí. E essas imagens, esses amuletos aqui, essas imagens, a gente sabe que quando construíram Meca, né, eles buscaram aquela pedra que caiu do céu, que vocês vão ver mais na frente, justamente da Babilônia, que não configura
o Império Romano, mas que está inserido no Império Romano porque a religião é a mesma. E vocês vão ver mais para frente, tá? Então, só para confirmar, tá aí, para provar que o Império Romano também usou, e daí a Igreja Católica, como a Igreja Católica. Eu vou estender um pouquinho nesse assunto. O que eu entendo, esse é o que eu entendo só. Não posso garantir, esse é o meu entendimento. A gente sabe, pela história, que até o terceiro século e meados do terceiro século, a igreja, o Império Romano, não a igreja, porque não existia igreja católica romana, né? Então, o Império Romano perseguia os cristãos. É só ver na história, isso aí tem na história, tem imagem, tem gravura, tem livros, etc, contando isso. Aí o que acontece? Aí a história diz que o imperador Constantino, então, no ano 385, por aí por volta, que era o imperador de Roma, ele se converte ao cristianismo. Porque parece que conta que a mãe dele estava doente, e tem uma história em cima disso aí. Eu sou meio, nesse sentido, eu quase que não acredito que ele se converteu, mas é possível que se converteu também, não vou dizer que não, entende? Não vou, quem sou eu para duvidar. O fato é que ele, e outra coisa, e nessa mesma época, conforme eu falo no vídeo anterior, é quando o Império Otomano, né, o Islã, o Império Turco Otomano, estava atacando já o Império Romano, e já tinha praticamente matado, já assassinado o Imperador de Roma, em Constantinopla, que tem a história, isso é história, não é fatos, nem conto, e nem teologia só, né, estudo teológico, mas é fato, isso aí é histórico. Então eu creio que daí o que sobrou para o Império Romano foi que o imperador Constantino, sendo cristão, passou todos os pessoal do governo dele, aqueles que não morreram, que não foram convencidos de seguir o Islã, né, porque eles matam todos, quem não se converteu ao Islã, daí eles matam todos. Então provavelmente eles ficaram com a Igreja Católica em algum lugar, em alguma região do mundo, que não foi atacada, provavelmente lá em Roma, né? Porque até então, ali na região do Oriente Médio, da Ásia Menor, por ali, todos eles ali, as igrejas que eram católica romana na época, que eram os cristãos, que estavam formando ali, eles queimaram tudo, destruíram tudo, transformaram em mesquita. Basta ver que hoje ainda continua assim lá. As que são mesquitas antigas lá da época, as que eram igrejas cristãs da época. Então, então, o que acontece? Eu creio que as autoridades, muitos, passaram a ser autoridade na Igreja Católica. Houve tipo assim, como é que eu posso? Quase que uma continuação do Império Romano, né? O pessoal, estou dizendo, não o Estado em si, mas o pessoal continuou vivendo e participando, se escondendo dentro do cristianismo. É onde se formou a Igreja Católica Romana, fazendo um paralelo, entende? Porque não tem outra justificativa, que eles acabaram com os cristãos verdadeiros, e daí ficou um povo que provavelmente nem cristão era, nem convertido a Deus era, se tornaram cristãos só pela boca. Como é que se diz? É mais cômodo ser cristão, mais seguro, pelo menos, né? Estou tranquilo aqui. Entende? Então eu penso assim. Entende? Então vamos passar para outra imagem, para não complicar muito. Aqui tem uma imagem de uma gravura antiga, e a gente percebe que provavelmente deva ser lá da época do Império Romano, mas você olha que tem o crescente aqui, ó, tá vendo como é que era a religião? Era a mesma? É a mesma do Egito, de todos os impérios, ó, tem um crescente, tem uma estrelinha de cada lado ali da ponta, uma coisa assim, como se fosse no chifre, e aqui do outro lado tem o que representa talvez o Sol, que isso eu não posso garantir, né? Mas você percebe alguma coisa. Se qualquer coisa para você analisar mais e estudar mais, tem na internet sem mais, você pode tentar decifrar. Mas dá para entender aqui que tem a ver com o romano, né? Mas você vê que o culto é o dos outros impérios também, do Babilônio, coisa. Daí então se entende que o animal é um só as cabeças, os reinos que vão mudando, de governo, de líder, só muda de líder. Mas a religião é a mesma. Então é isso que a gente quer que também as pessoas entendam, né? Aqui mais uma imagem, observe isso. Praticamente todos os impérios tiveram um casal de deuses, a maioria dos quais tem um deus e uma deusa como base de sua falsa religião. Quem lê sabe que isso teve início com Nimrod e Artemis.
Seus cultos passaram de um império para o próximo, desde o Império Egípcio. Veja como os mesmos deuses eram chamados nos 7 impérios. No Egito, Osíris e Ísis. Na Síria, Assur e Star. Na Babilônia, Bel e Belite. Na Pérsia, Mitra e Anahita, que existe até uma música que canta aqui, né? Uma música popular. Na Grécia, Hélios e Artemis. E em Roma, Apolo e Diana, ou Semíramis também, pela qual os que faziam bolos, sacrifícios e festa para ela provocavam a ira de Deus. Jeremias 7, 18 e Jeremias 44, 17 a 27. Tem outros lugares também que eu já vi na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos são chamados de Moloque e Renfã. Atos 7, 43. Mas ao longo dos tempos seus nomes foram mudados, mas suas imagens e cultos permanecem os mesmos. Então tá aí para você ter uma ideia. Vamos passar para a próxima. Os símbolos, então, pelos quais esses falsos deuses são identificados e adorados, é o mesmo. Ou são o mesmo, né? Os mesmos, né? A lua crescente e a estrela. Então você pode perceber que o crescente, a estrela e também o sol sempre acompanham todos os impérios desde o início. No Império Romano, como nós vemos há pouco, né, em Roma, Apolo e Diana, ou Semíramis, Atos 19, 34, 35, que eu acabei de citar. Então, a imagem que caiu do céu, que é um meteorito, na realidade, e vocês podem ver pela história, que provavelmente é a mesma pedra negra de Meca. Eu não sei se estão conseguindo entender, pegar isso aí. Que aquela pedra que eles gritavam lá, grande Apolo e grande Diana, dizendo que aquela imagem era a imagem de Diana, que caiu do céu, não sei o que veio do céu, é a mesma pedra negra de Meca. Em toda a Bíblia, eles são chamados principalmente por Baal e Astarote também, que eu esqueci de mencionar ali atrás. A Rainha dos Céus, na realidade é conhecida como a Rainha dos Céus. Em Atos, eles gritavam, Diana é grande. Atualmente eles gritam, Alá é grande. Enfim, são os mesmos deuses de todos os impérios, desde o primeiro até que é o Império Egípcio, né? Até o último império, até agora, até hoje, que seria o Islã, né? Que está montando o império, já teve o império, que é o 7º, e agora vai montar o 8º, que estão revivendo. E com isso está provado, com o fato de que o inimigo de Deus, nosso Criador, é um só. O que vem lutando contra Deus e seu povo desde o início até hoje. Quando o ISIS, que é o Estado Islâmico, declararam em 27 de junho de 2014, na Síria, que o califado foi revivido, eu vi no dia, eu recebi a notícia na mesma hora que eles estavam lidando com isso lá, né, que eles tinham dominado o principal quartel-general do exército da Síria, é o maior e principal quartel, degolado todos os seus membros e colocado, espetado a cabeça dele nas cercas das praças lá. Eu vi isso, estou acompanhando esse evento desde 2012, quando eu descobri que Obama é do Islã e entendi que ele era um cavalo de Troia no Islã nos Estados Unidos. Na minha opinião, na época, eu entendia que ele entrou lá, foi colocado lá pela Arábia Saudita, pela Turquia, pelo Catar, e com a ajuda deles, né, financeiramente, e em orientação também, tudo isso. Tanto que o Obama trabalhou todos os 8 governos, mais provocando guerra, para ajudar a montar o turco, montar o Império Otomano, ali no Iraque, né, na Síria, e também no Afeganistão e outros, e todos os lugares que os americanos iam para lutar, dificilmente voltavam os americanos para casa. Eles não estão contando isso aí, mas isso tem uma história muito grande por trás. O que eu quero dizer, então, é que quando acontecer... e deixa eu terminar dele aqui, depois eu continuo. Eu vi isso, né? Eu terminei já. O que eu quero dizer com isso, que eu tenho falado direto e me preocupado com isso, com a política externa, eu me preocupo com isso, porque eu fico vendo as coisas. Quando acontecer de tirar o Bashar al-Assad, que é o atual presidente da Síria, e também o presidente atual do Iraque, quando tirarem eles, o poder que está hoje nesses dois países, nessas duas nações, o que vai acontecer?
vai ser configurado o antigo Império Sírio, o antigo Império Babilônico, quase praticamente a mesma coisa. E o mais importante é que eles vão fechar o cerco das fronteiras de Israel. Ou seja, Israel vai estar sitiada para cumprir aquela profecia que está lá, terminar de cumprir essa profecia que está em Zacarias, capítulo 12. Pode ver que quando Israel estiver em sítio, é que a coisa vai começar a ferver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o meu entendimento está tendo hoje. A única nação que guerreou contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos então estava sob o comando do Obama, então, e a política dele continuou externa por um bom tempo, até pouco tempo, até poucos dias ainda estava sendo a mesma política do Obama, pelo menos a política externa somente, não o resto. Porque eu acredito que o Trump não tinha conhecimento de tudo isso, na minha opinião. Aí o que acontece? No meu entendimento, o que acontece? Eu creio que agora, como o Vladimir Putin conseguiu derrotar o ISIS daquela região toda, do Iraque, e pôr eles para fora, com ajuda também da própria Síria, né, que pediu ajuda para ele, para o Vladimir Putin, para o presidente da Rússia. Então ele conseguiu eliminar, e agora a Síria... e também o que acontece, que o Erdogan, que é o cabeça disso aí, ele não conseguiu com guerra e nem consegue com guerra. Então o que acontece? O Erdogan está fazendo paz com todo mundo e provavelmente eles vão fazer um acordo agora com o presidente da Síria, fez um acordo com a Rússia, de novo fez acordo com todo mundo, eles vão fazer um acordo ali, eles vão configurar montar esse califado ali e vão configurar, porque a Bíblia diz que o personagem do Oitavo Império, ele vai fazer um acordo com muitos, entende? E depois vai fazer um pacto de paz. Não vamos misturar o acordo com muitos com o pacto de paz. O pacto de paz é com Israel, entende? É com Israel, questão de Israel, e o único motivo delas montar esse acordo de paz é para poder espreitar os judeus e entrar lá sem guerra. Entende? Sem guerra e sem ameaça de guerra. Então, eles vão entrar lá, eles vão estar lá, de repente, quando se mais espera, vai estar 200 milhões de soldados lá disfarçados, coisa e tal, mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Não vai ser 100% assim, mas eu acredito que grande parte sim. Entende? Porque a Bíblia, em Gog e Magog, diz que eles vão entrar na aldeia, né, em Israel, quando Israel estiver sem fronteira, sem trinco, sem portão, entendeu? Ou seja, e a única condição que os muçulmanos exigiram, os palestinos exigiram para que haja acordo de paz, né, o Islã, é que derrube os muros, que abra as fronteiras e que todos sejam, o palestino e judeu sejam um povo só. Tem a liberdade, tudo junto lá dentro. Então, está configurado a exigência deles do último acordo de 2015 que eu acompanhei, que é as mesmas condições que Israel estaria, que está escrito em Ezequiel 38, 39. Então as coisas estão se configurando para isso. Então agora é através do acordo de paz, dos acordos com as outras nações e depois do acordo de paz com Israel, para acabar esse conflito, entende? Então está começando a fechar o cerco agora, entende? Então o sinal é esse, meus irmãos. Quando Israel tiver cercado as fronteiras por inimigos, né, que eles se tornarem um só, o mundo inteiro um só inimigo de Israel, aí se preparem. A Bíblia diz que vai ter o acordo de paz, mas quando estiver dizendo que a paz e segurança virá repentina destruição. Então vocês podem analisar quando que vai ser o arrebatamento, que poderá acontecer o arrebatamento. Estou falando disso em relação a Israel e o mundo, tá? Politicamente falando, tá? Baseado na Bíblia, eu imagino, né, que isso é praticado desde antes do Império Egípcio, muçulmano, islâmico, e eles vêm praticando aquilo que tem no início, que chama-se Ashura, uma coisa assim. Eu não sei pronunciar. Você pode buscar aí na internet, vocês vão ver os vídeos já em seguida. Festejando hoje os islãs, né, estão festejando o Muharram, uma coisa assim, que é o aniversário da Batalha de Kaaba no Iraque. Vocês vão ver eles fazendo essa prática, esse festejamento, e é muito parecido com aquilo que eu falei no passado, no vídeo anterior, o culto a Baal, eles se cortando e se martirizando, e gritando também. Eles praticam esse tipo de trabalho. E não é só nessa festa do festejamento de Muharram,
lá do Iraque que eles fazem. Em outras ocasiões também eles fazem essa prática. Tipo, é um culto pagão, que está escrito na Bíblia, que eu falei no início lá, bem no início do outro vídeo. Eu vou passar então, vou colocar agora os vídeos que eu tirei na internet, alguns que são milhões e milhares, você pode ver outros aí, buscar saber, que é coisa incrível o trabalho deles. Então, no meu entendimento, está associado com o paganismo. Pode ser que eu esteja errado também, mas tudo indica que sim, porque a prática, pelo menos, é a mesma, tá? O culto a Baal, no caso, da prática é a mesma. Dá uma olhada e vocês mesmo podem confirmar por si só. E bem como está descrito lá em... Se eu não me engano, como está lá, eu coloquei isso aí. Vamos passar para outro bem rapidinho, porque nós temos curto só para ver. Depois se entra, quem quiser ver mais, o nome do vídeo muita loucura. Tipo uma procissão, uma coisa assim que eles fazem, uma festa, e daí se bate. Sai sangue, ó, no chão, tudo enlameçado sangue. Só pra ver aqui a curiosidade, assim, depois se for aumentar, eu vou passar para vocês a palavra que eles usam, dá para vocês achar. Que o outro aqui, ó. Olha como é que é, ó. Aqui se a gente for pra frente, você vê coisa assim, muita gente. Aqui, ó. Vou passar a volta aqui atrás para mostrar. Ó, é tipo uma procissão e se batendo. Se cortando, se batendo. Então, em outro lugar no mundo, nos países, ó, aqui no Paquistão. Paquistão, né? Então, se imagine fazendo isso no dia, no país inteirinho. Milhões de pessoas. Então, cada bilhões de pessoas. Olha isso aqui. Se quando os caras estão se cortando demais, que pode causar morte, eles interrompem. Mas de certo, se deixar, os caras vão até a morte. Olha, meu Deus. A morte, a faca que eles passam nas costas. Meu Pai Celestial. Foi inteligente aqui nesse trabalho. Vou passar aqui bem rapidinho, tá? Os pedaços do vídeo, só a cidade inteira aqui, acho que eles estão fazendo esse trabalho. Tô passando aqui pra frente. Mas é um outro vídeo bem rapidinho. Ó, aqui. Aqui é outro também, ó. Vai, olha só. O filho é muito ruim atualizado o vídeo, mas é com ideia. Quanta gente, milhares de pessoas. Isso aqui é no Twitter. Ah não, tem muito olhando, tem tudo olhando ali, sei lá. Ó. Cantando aí, né? Faça uma ideia. Muito melhor estar na nossa igreja evangélica adorando nosso Senhor de Pai Santo. Pelo amor dele, pela justiça que ele fez por nós, pagando pelos nossos pecados. Vai. Clad men, women and children marching through the streets of Halkara, carrying banners mourning the death of Imam Hussein, who along with his family and followers was martyred at the Battle of Karbala in the year 680 CE. To sacrifice all that he had, including his life and that of his wife and children, and of course his followers. Sunnis, Shias and Alawis. Later, during the proceedings, there was a performance of a taziyah, a kind of passion play telling the story of the martyrdom of Imam Hussein.
Aqui, ó. Earliest days in the Shiite calendar. Hundreds of thousands of pilgrims gather each year in the Iraqi city of Karbala to commemorate the killing of Imam Hussein, grandson of the Prophet Muhammad in the 7th century. Wearing white robes, they... Está aí mais uma imagenzinha. Aqui tem sobre o Bismillah, né? Que é uma tarja para uso na testa como identificação e confissão do Islã. Eu falei no vídeo anterior, mas está mais uma aí, né? Já o jeitinho certo de colocar, que vocês viram na cabeça das pessoas, e vocês têm a liberdade, né? Todo mundo tem a liberdade para buscar isso na internet, onde você vê, onde tiver um conflito de islâmico, terroristas, coisa toda, o movimento deles contra os cristãos judeus, que são milhares agora no mundo inteiro. Vocês vão ver as pessoas, muitos deles já estão usando isso daí, tendo para identificar que eles estão lutando contra os cristãos, contra os judeus em nome de Allah. Foi explicado o que significa, e é isso aí que a gente está passando para vocês e que a gente entende. Já estou mexendo com isso aí desde 2012, entende? Eu lembro que quando eu coloquei os meus primeiros vídeos no canal, aí comecei a divulgar e compartilhar, levou 1 ano e meio para chegar as primeiras notícias sobre o Islã e o Estado Islâmico. Depois que eles já estavam atuando lá, estavam crescendo a velocidade da luz, levou 1 ano e meio para que chegasse as primeiras notícias na mídia brasileira. Eu lembro muito bem. No início era apenas eu e mais uma pessoa que tinha a tradução sobre a besta. Esse vídeo que está atrás, bem no início lá, é a besta e a imagem da besta, coisa assim. E também a grande prostituta, né, a grande meretriz. São 3 ou 4 vídeos. Era eu e mais uma pessoa só, que estava na língua portuguesa. Hoje são milhões, ou milhares e milhares. Graças a Deus eles estão transmitindo para que as pessoas que estavam naquele erro de que a Igreja Católica, de que tirem da cabeça isso e se preparem melhor, né? Aqueles que são cristãos são os que são perseguidos, conforme eles mesmos falam. Esse é o objetivo de Deus, inclusive, para que nós possamos buscar Deus e buscar a santificação. Esse é o intuito, é o objetivo que Deus está permitindo essa perseguição, para que nós sejamos provado e aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Bom, e por fim, irmãos, está aí esse tal de Riyad Salah afirmou que Jerusalém será a capital do califado global. Essa é a prova de que a besta é o Islã e o muçulmano. Claro que dentro desse governo tem um cabeça, tem um que vai mandar, tem que ter autoridade da besta, né? A Bíblia fala isso, a besta é um poder, nós entendemos que é um poder e um líder que mantém esse poder. Então, mas ela se resume, no total, ela se resume no Islã. Então nós vemos isso aí, ó, no Islã não, nas 7 cabeças do Islã, nos 7 impérios, né? E agora, por último, que é a 7ª e 8ª, que é os muçulmanos, o Estado Islâmico otomano turco, né? Então vamos lá. Então vamos ler aqui de novo. Riyad Salah afirmou que Jerusalém será a capital do califado global. O movimento islâmico Sheikh Salah disse que em breve Jerusalém será a capital do novo califado muçulmano. E o assento do califa estará lá. Está vendo como califa? Porque no Corão diz que o califa é considerado Deus e as pessoas têm que submeter e adorar ele. Entende? E quem que vocês acham que 85%, que acho que eu já comentei no outro vídeo, não lembro, dos muçulmanos
querem que seja o líder e seja o califa. O Erdogan, eu venho falando desde o início do primeiro vídeo meu lá, que eu venho comentando com isso e falando para todo mundo. A Bíblia diz que o anticristo invade para estabelecer seu palácio ou assenta em Jerusalém, né? Ele, o anticristo, armará suas tendas, palaciando entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Então tá aí, ó. Então tá aí a palavra se cumprindo, né? Esse elemento aqui, esse sheik, eu acho que faz muito tempo já que ele falou sobre isso. Eu sei que tem no YouTube dezenas de vídeos falando, comentando ele, não só ele, como outros também falando a mesma coisa. E o próprio Dorga, né, que eu tenho lá no Oitavo Império, em 2015, tem o link aí nos meus vídeos, tem o link, convidando todo mundo muçulmano para invadir Israel, né? Então, isso em 2015 já, ele estava fazendo campanha política na região da Turquia toda, ali, chamando todos os muçulmanos para fazendo chamamento de todos os países muçulmanos para esse evento, né? Haja visto que desde 2012, ou antes um pouco, mas eu comecei a perceber isso em 2012, todos os muçulmanos do mundo vão se alistando na Turquia. Eu já vi a TV turca entrevistando eles, e o objetivo desses jovens, e na idade do exército, indo se alistar lá, era para ser mártir, matando judeus e cristãos. Tem vídeo aí, tem muitos vídeos aí em árabe, em outras línguas aí, você vai achar. Então eu estou acompanhando isso aí, irmãos, faz muito tempo, tá? Que Deus abençoe todos os irmãos, que Deus ore, que os irmãos orem por mim também. Eu preciso muito da oração dos irmãos, e vamos nós orar um pelos outros e pedir que Deus tenha misericórdia de nós, e nós buscando sem cessar a santificação acima de tudo. Eu creio que eu vou fazer mais alguns vídeos, eu tenho que fazer o da grande meretriz, a prostituta, né, que eu vou mostrar para os irmãos, mostrar no mínimo 15, acho que eu já tenho 16 motivos bíblicos provando que Roma ou o Papa não é a besta e nem a grande prostituta, lá Roma, cidade de Roma, tá? E não é a igreja católica, entende? Eles fazem parte, foram já a sexta cabeça, passou o tempo deles, agora quem está assumindo é o Islã, que é o sétimo e o oitavo império, entende? Então, eles foram a sexta cabeça, a parte deles fizeram, perseguir e matar os cristãos, dentro do tempo deles, conforme está em Apocalipse, conforme está em Daniel também, tá? Mas agora é o final do tempo, então tem o império subsequente, né, que é o império do Império Otomano, dos muçulmanos, do Islã, entende? Que resume, é todo um só, como eu falei no vídeo inteiro aí. Que Deus abençoe os irmãos, que fique com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esteja orando por nós. Mais uma vez eu peço em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e amém.